reloginho despertou, 2h30 e o seu time do Entre Família já tá chegando por aqui para te fazer companhia. Ei, coisa boa, né, Darleide? Um time meio reduzido ainda. Tá desfalcado. Mas dizem as boas línguas e as boas promessas que amanhã Robson Aleixo estará de volta. Deus Está quiser. chegando agora de mais uma temporada do Fé para Hoje. Verdade. Amores, e hoje aqui no nosso programa, bom, primeiro, mais uma vez, muito boa tarde para você. Isso, obrigada. Boa tarde, verdade, eu não dei boa tarde também. Deu, boa tarde. não? Dei? Não, eu só falei chegou. É verdade. O despertador, né? Como Despertador. o teu despertador? Mas não é mais assim, né? Antigamente que você tinha aqueles relógios de despertador que ficava... Você tinha, Darleide? Ai, cara. Chega, Agora chega. só batia assim, pronto. Nós vamos falar hoje sobre Conta. Autossabotagem, esse é o assunto de hoje aqui no seu Entre Família. Pois é. Então Vamos eu continuar digo, para não falar. autossabotagem, os ciclos do auto-boicote e como rompê-los. Como é que você se reprime? Não se reprima. Hoje é o dia, minha gente, hoje é o dia, viu? O que Aí significa autossabotagem? tem alguns gatilhos, algumas coisas assim que a gente vai, ó. E a sabotagem também vem com gatilhos. Sabia disso? Alguns gatilhos de algumas coisas que no passado você foi. Mas é que nesse sabotando, momento o gatilho que sabotando, me veio foi outro. Foi o não se reprima, não se reprima. Só não vai quebrar. Só os velhos sabem disso, só os velhos. Balancinho e tal. Bom, mas Ó. hoje nós vamos... Respira, se concentra. Quem tá com a gente hoje aqui? O Hélio da Dancini. Olha aí, o Hélio da Dancini está com a gente por aqui para nos ajudar com esse tema Psicóloga, também. Isso. doutora em psicologia, mestre em mestre, doutora, escritora de uns 20 livros, mas o que eu quero dar destaque é que ela é apresentadora do programa, uma das apresentadoras do programa A Mensagem por Elas, que vai ao ar toda sexta-feira às 10 da noite. E tem também alguém que é daquele time que deixa a gente mais bonito, que a gente chega aqui meio mal acabado, vou te contar. A salinha dos milagres. Salinha, a tenda dos milagres. Tenda dos A gente entra lá e... Aí uma das nossas maquiadoras vem contar algo da sua vida pessoal, não vai falar de maquiagem hoje, que é aquela que eu chamo de Lelê, já está por aqui. Bem-vinda ao nosso programa de hoje, Leandra. Tá aí a Leandra que quase se autossabotou e não veio hoje, sabia? Sério? É sério, ela contou pra... Eu contei, viu, Lê? Contei. Oi, então Ela tá. falou, quase que eu já me saboto, vem o velho eu da autossabotagem e não Doida vou. pra saber o que foi que ela se autossabotou. Bom, meus amores, então tem mais notícias hoje, aqui com a gente também. Hoje tem alguém que vai estrear, como também a jornalista que traz as notícias do dia, é a Sara Rabit. Sara Rabit. Eu ia dizer diferente, eu ia dizer Barite. De onde que eu tirei um Barite? Rabite. Só ia Tem um trocar uma macarrão, letra, Sarinha. Barilha. Deve ser alguma coisa assim. Tem a Sandra Barilhos. Barilhos. A gente está numa confusão hoje por aqui, mas é que a gente está de engraçadinho. Nós vamos fazer uma pausa bem rapidinho, já voltamos com você no seu Entre Família, como você já percebeu. Começou. Ai, já Estamos nos recompondo. nos recompondo um pouquinho mais. Te agrada? Você prefere quando nós estamos sérios? Sérios, assim, né? Mais serinhos, Dani. Mais sérios. Sérios. Vai ficar sério. Então, estamos começando o Jornal Nacional, não é o Entre Família. E nós Pra toda a rede é por nacional. aqui, assim, a gente vai falar sobre autossabotagem. E a pergunta do dia, já vamos para ela? Você Aqui, já pode se ser. pegou deixando de tentar algo por medo de fracassar? Ou abandonando um plano importante no meio do caminho, assim meio que, não sei, por qual motivo? Seria você se auto-sabotando por medo de errar, não se expor? Por quê? Qual é o gatilho aí? Conta pra gente lá no nosso WhatsApp, né, Binal? Verdade, hein? O WhatsApp, para ficar mais fácil para você participar com a gente, não dá tempo de anotar, abre rapidinho a câmera do seu celular aí e aproxima para esse QR Code. Tá vendo aqui embaixo ó, o QR Code? É essa caixinha aqui com um monte de rabisquinho. Aí você aproxima a câmera do celular, vai aparecer um linkzinho para você só apertar nele ali e vai te encaminhar direto para o WhatsApp do Entre Família, tá bom? Aí lá o que você vai fazer? Já salva, primeiro de tudo. Se não estava ainda, salva o nosso contato e aí você já vai ter os nossos contatos aí. Todo dia é só participar, só mandar o seu recado, não precisa nem ficar salvando todo dia o contato. E dá para deixar ele fixado nas primeiras Também mensagens é. lá do WhatsApp, pronto, nem procura, só pá,
e já manda aí sua interação, tá Você bom? pode deixar o primeiro contato, seu pai, sua mãe, ou seu marido, sei lá, alguém, né? Isso. Família. E aí, na sequência, Aí, nós. família, Porque nós somos família, né não? Verdade. 983-1502-49. Como eu disse, Sara Rabite estreando hoje no Mais Info. Já está aqui plena de azul do nosso lado. Bem-vinda! Bem-vinda, Sara. Olá, boa tarde, Darleide, Abinal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E uma boa tarde para você que está em casa. Já me vê aí das reportagens, né? E hoje estou aqui no estúdio também com vocês. Legal, Sara. Sara vem trazer informações pra gente. Eu estava ouvindo aí algumas dessas informações, né? E olha, menina, até alguns dados aí preocupantes, né? Alarmantes. O que vem por hoje aí nas notícias, Sara? Exatamente, Abinal. Olha, a primeira notícia, eu vou dar só uma manchete aqui para vocês, viu? É que tem uma novidade no Sistema Único de Saúde que vai trazer aí uma inovação em relação ao HPV. E temos também uma outra notícia sobre feminicídio aqui no Brasil. E mais notícias eu trago para vocês depois da vinheta. A primeira notícia é muito boa. O Sistema Único de Saúde começa a usar uma nova tecnologia 100% nacional de detecção precoce ao câncer do colo do útero, chamado de teste de biologia molecular DNA-HPV. Ele é capaz de detectar 14 genótipos do papilomavírus humano. O exame identifica a presença de vírus antes mesmo de surgirem lesões ou o câncer em estágio inicial, inclusive em mulheres assintomáticas. Neste primeiro momento, o teste será disponibilizado pelo SUS em 12 estados: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. A meta é que até dezembro de 2026 o rastreio esteja na rede pública de todo o país, beneficiando atualmente cerca de 7 milhões de mulheres de 25 a 64 anos. O teste substitui o Papa Nicolau, feito a cada 2 ou 3 anos, sabe? Agora, com esse novo método, o intervalo passa a ser de 5 anos. Para a paciente, a coleta na sala do ginecologista continua da mesma forma. A diferença é que o material não vai mais para a lâmina, mas agora para um tubo com líquido conservante. E aí é enviado para os laboratórios para a análise do DNA viral. Além disso, elimina a necessidade da nova coleta quando o resultado é inconclusivo, que acontece em muitos casos, já que a mesma amostra serve para todos os exames e aí acelera o início do tratamento, não ter que colher várias vezes. Para ter acesso, basta marcar uma consulta ginecológica nas unidades básicas de saúde. A gente vê, né, que esse tema é muito importante para as mulheres e é uma conquista, não é mesmo? Sim, e nós já fizemos até alguns programas aqui sobre a saúde da mulher, e isso de fato é um avanço, isso pode facilitar em muito, até mesmo por esse intervalo maior, que a gente vai ficar mais tranquilo quanto a isso, é um facilitador, a ciência a serviço do bem, da saúde, dessa maneira, chegando ao acesso livre a toda a população, que assim seja. Verdade. Com certeza. A minha mãe, inclusive, também já passou por uma situação dessa. E, assim, hoje, vendo essas tecnologias, a gente fica muito mais seguro, né? Mas, falando em segurança, a próxima notícia é uma que mostra realmente que a situação no nosso país da segurança das mulheres não é garantida. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado em 57 municípios mostra que até a primeira quinzena de agosto deste ano, agora no mês que estamos vivendo, 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio com arma de fogo. Em relação ao mesmo período de 2024, houve um aumento de 45%. Das vítimas, 22 morreram, o que representa 76%. No ano passado, foram 20 baleadas, com 12 mortes e 8 feridas. O principal lugar onde aconteceram os crimes, já sabe, né? Ambiente doméstico. Das 27 vítimas, 15 foram atingidas dentro da própria casa. Do total de vítimas, 25 foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros,
ou seja, 86% dos casos. A região metropolitana do Recife teve o maior número de registros, com 13 vítimas, 31% do total do Brasil em 2024, sendo que antes havia sido 8%. Isso porque estamos falando de mulheres assassinadas. E se formos levar em consideração o estupro, por exemplo, os dados são ainda piores. No último ano, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos. E essa cultura base do Brasil precisa ser quebrada. E são programas como esse aqui, do Entre Família, de educação e trazendo informação para que as pessoas possam saber o que fazer e aquelas também que estão ali em casa pensando em fazer algo, para elas ficarem atentas e repensarem 2, 3, 10 vezes antes de fazer alguma coisa, não é mesmo? Verdade, infelizmente é uma realidade de muitos lares. A gente vê muitas mulheres que sofrem agressões dentro de casa, especialmente, né, como trouxe essa matéria aí, mostrando que a maioria é dentro de casa, são de parceiros, enfim, de companheiros, pessoas íntimas, próximas. E quando a gente vê dados como esse, surge, né, um alerta, porque tem muitas mulheres que não denunciam antes, né? Não vão a uma delegacia. Ou seja, os números são maiores que estes. Estes são os números notificados. Verdade, a subnotificação é grande. Portanto, há aquelas que estão sofrendo violência dentro de casa, mas elas estão caladas, amordaçadas, por filhos, por situações outras, por não saberem o que fazer, porque estão sob ameaça também. Tem aquelas que sofrem violência, de fato, no dia a dia, de alguma maneira, sem muito perceber que sofrem algum tipo de violência que, portanto, pode levar a algo mais grave. Então, os números notificados ali são assassinatos, estupros, mas há também mulheres que são estupradas e que não chegou à delegacia para denunciar, porque muitas mulheres também dizem, outros dados, que elas são estupradas em casa pelo próprio marido, por exemplo. Ou seja, há dores das quais nós precisamos falar e pensar. Bem disse Jesus, porventura achará o Senhor fé na terra quando Ele voltar? O amor de muitos esfriará, o ambiente de ódio, o ambiente de raiva, de ressentimento, de violência, de agressividade, ou a gente expande o reino de Deus e o evangelho chega ao coração das pessoas, ou nós vamos falar de denúncia, delegacia, polícia, assassinato, estupro, todos os dias. São números sobre números. É uma lástima. Sabe aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher? Em muitos casos, você, como um vizinho que está ali ouvindo aquilo que está acontecendo, vendo na rua, você pode e deve sim meter a colher, ligando no número 180 e denunciando, porque através da sua ação você pode salvar a vida de alguém, às vezes não somente daquela mulher, mas dos filhos também. Então, não tenha medo, denuncie 180. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nós é que agradecemos Sara, pelas sua participação. notícias, informações. Volte mais vezes, traga matérias. Eu acho válido dizer que ela volta, em especial no mês de setembro, mês que vem. Ela vai ter um quadro aqui com a gente, junto no estúdio, tá, Sarinha? Não vai ser lá na rua, aqui no estúdio, ao vivo com a gente, trazendo as curiosidades, né, Sara? Tá tudo pronto? Produção afiada? Mesmo. Olha, estamos aqui nos últimos detalhes, estamos muito animados. Vamos trazer bastante movimento, vou dar um spoiler para vocês, viu? Aqui no estúdio, vai ser muito divertido. E um beijo para você aí de casa, um ótimo programa e até mais. Muito Valeu. obrigada. Obrigado, Até Sara. a próxima, Sarinha. Vamos receber a Wélida Dancini. Bora lá então, recebendo o Wélida Dancini. Sou eu, né? Sou eu. Wélida Dancini, por favor, já conhecida na tela da TV Novo Tempo. Sim. Prazer recebê-la mais uma vez aqui. Obrigada. Pode ficar à vontade. Uma das nossas Doutora pregadoras. Né? Que alegria poder estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada por poder entrar na sua casa mais uma vez. E a gente vai conversar sobre esse tema tão necessário. E tenho certeza que a gente vai crescer, todos nós e o pessoal que está nos acompanhando em casa também. Vamos então dar assim a conceituação do que é essa autossabotagem, porque obviamente num primeiro momento a gente pensa assim, claro, todo mundo sabe, mas às vezes tem algo de conotação de ser autossabotagem que a gente não percebe, não conhece, então nomeia pra gente exatamente.
Então, Darleide, autossabotagem é um comportamento que algumas pessoas têm, ou muitas pessoas têm, que está relacionado com feridas emocionais, que leva a pessoa, até de forma inconsciente, muitas vezes, a conspirar contra a sua felicidade, contra os seus objetivos, seus propósitos, aquilo que faz sentido para ela, os sonhos dela. Então, são ações, são comportamentos que vão distanciando ela cada vez mais da felicidade, dos objetivos. E muitas vezes ela quer aquilo, mas é como se tivesse uma força dentro dela que impedisse ela de entrar em ação. Ok. Pois é, e esses pensamentos, né, de autossabotagem, como que a gente pode entender esses comportamentos, né, que vêm da gente, autossabotagem, e por que tantas pessoas têm medo até mesmo do sucesso e não apenas do fracasso? Porque tem isso, né? A gente coloca dentro da gente mesmo, muitas vezes, esse medo do sucesso também, sei lá, devido a algumas situações que podem envolver. Eu acho que a sua fala até traz uma pergunta a ser feita dentro dela. Diz assim, a gente põe dentro da gente esses medos ou eles não são comunicados? Hoje até a gente falou em algum momento assim, tem medo que não é meu, né? Medo que foi que o outro semeou em mim. Então vem de onde? Vem do ambiente, vem da relação com os pais, com a vida? Como é que se forma esse indivíduo com esses medos, né? Então, tem a ver com a nossa história de vida, porque ele está baseado nas nossas feridas emocionais. Situações traumáticas que aconteceram ao longo da nossa vida e a gente vai construindo o nosso sistema de crenças sobre quem nós somos, aí tem a ver com a nossa autoestima, lembrando que a autoestima não tem a ver apenas com a questão da aparência pessoal. A autoestima, ela tem a ver com autoconceito, aquilo que eu penso sobre mim, sobre autoeficácia, se eu acredito no meu potencial, que eu sou capaz de fazer coisas significativas, autorreforçamento, se eu valorizo as coisas que eu faço e a autoimagem, que é essa questão mais de aparência. Então, a depender da nossa história de vida, as nossas feridas emocionais, muitas vezes fazem com que a gente acabe tendo uma visão distorcida sobre quem somos, sobre o nosso potencial, se eu sou merecedora. Você falou aí, Abinal, sobre sucesso. Muitas pessoas acabam acreditando que elas não sejam merecedoras de ter sucesso. Então, se eu acredito, e às vezes é uma crença que eu nem ainda me dei conta disso, mas se lá no fundo eu carrego essa crença de que eu não mereço ter sucesso, eu vou começar a me sabotar diante das oportunidades, diante dos desafios, porque eu vou reforçar esse comportamento, essa crença de incapacidade e de não merecimento, exatamente. Ontem uma moça falava assim, para mim, ela dizia, minha vida tá tão boa, tô tão tranquila, meu casamento, os meus pais, ela já é adulta, madura, mas ela dizia assim, eu me pego com tanto medo de que isso acabe, de que isso não seja para mim. Aí quando ela diz isso, desde quando, né? Então, assim, a vida tá bem... Não mereço, porque eu tô acostumada com problema. Como é que de repente a maré tá baixa, né? E a gente já fica naquela. A maré tá alta, assim. E a gente fica naquela, né? Tá tudo tão bem, logo vem alguma bomba por aí. Exatamente. Logo vai, né? São os pensamentos disfuncionais. Sim. São os pensamentos disfuncionais. E o problema, Binal, é que muita gente acredita nos pensamentos. E a gente tem que lembrar que um pensamento é só um pensamento, não é um acontecimento. Não é porque você pensou que, tá tudo bem, então algo de ruim vai acontecer, não é porque você pensou que isso vai acontecer. Um pensamento é só um pensamento. Só que às vezes a gente dá crédito demais àqueles pensamentos intrusivos que invadem a nossa mente e a gente fica vivendo não com base no nosso propósito, nos nossos sonhos, mas com base nos medos que a gente vai criando ou que as pessoas colocam na gente ao longo da nossa vida. Avisa para a criatura que ela não é profeta? É verdade. Avisa. Eu pensei, logo se cumprirá. Claro que tem a palavra que diz que assim como pensas, né, tu és, mas não diz que farás, que poderás só porque pensas. Meu amor,
Amor, deixa eu lembrar para você que, porém, há pensamentos que nos levam a adoecermos mais profundamente. Você pensa mal de si mesmo, você distorce a realidade, você distorce as próprias emoções, os próprios sentimentos a partir daquilo que você fica nutrindo. Sabe quando você come bastante? O que acontece? Você vai ganhar peso. Então, tudo que a gente nutre, quando você foca em alguma coisa, aquilo não amplia. Se você pensar numa imagem que você põe todo o seu foco, aquilo vai tornar-se maior. Então, se a gente dá total atenção a pensamentos desse gênero sobre o qual nós falávamos agora, obviamente você vai se ressentir porque aquilo vai fermentar dentro de você. Psiquicamente, hormonalmente, a gente libera muita toxina pensando mal, sabia? Mas tudo pode mudar se você estudar sobre saúde mental com mais profundidade. Está aqui em minhas mãos um manual de saúde mental, o Mente Feliz, para você trocar uma mente triste, uma mente desanimada, uma mente infeliz, por uma mente saudável, uma mente feliz, uma mente satisfeita, que vai muito melhor se entender o outro, a realidade, buscar mudar, fazer diferente, construir uma história nova para você. Tá aí meio borocochô, meio acabada, meio assim, tá, anêmico, sem vida, sem graça, vamos mudar de vida. E é Deus quem planeja para você. Ele vai dizer assim, olha, eu é que sei que planos, que pensamentos, que propósitos eu tenho para você, para te dar vida nova, para te fazer experimentar algo novo e algo novo do coração de Deus para você, viver a experiência da salvação, da alegria de ter paz em Cristo, uma mente transformada pelo Espírito de Deus. Vamos estudar? Aqui tem neurociência, tem psicologia e tem muito conhecimento bíblico. Liga pra gente agora e garante a revista Mente Feliz, 2127-3121. Nosso código de área é o 12. 0 operadora 12, 2127-3121. O que você tem de aprender aqui com essa revista, escrita pela doutora Rosana Alves, vai saber sobre ansiedade. Tem cura para ansiedade? Tem como viver uma vida leve apesar das dificuldades por aqui? Tem como lidar, mudar o quadro de depressão e entender que depressão não é frescura? É isso aqui que você vai receber em casa pelo correio sem pagar nada por isso. 12 21 27 31 21. Eu falei bonitinho, Binal? Falou bonitinho, perfeito, gostei, viu? Pois é, o Dr. César Vasconcelos, né, que trouxe Mente esse material Feliz? junto com... Eu achei que era a Rosana. A Rosana também, né? Acho que ela trouxe alguma... É tudo doutor. É tudo doutor, né? Tá tudo aí, tá tudo certo. Mas, ó, eu sei que quem tá em casa, Darleide, pensou, eu preciso dessa revista. Eu quero essa revista. Só que aí vem aquela voz lá de autossabotagem no fundo, dizendo, deixa pra depois, né? Depois você pede e tal. E aí depois você vai fazer o quê? Vai esquecer. Aí esqueceu, pronto, passou a oportunidade. Então peça agora, tá? 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, é o momento de conhecer a história dela, da Leandra Brito, que ela conta pra gente sobre uma autossabotagem que ela vinha fazendo e como que ela conseguiu dar a volta por cima e vencer a cada dia esse velho ser aí. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente conhece mais sobre esse assunto. Até já! Esse é o seu Entre Família, o programa ao vivo que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Na apresentação, Darleide Alves, Abinal Júnior, Robson Aleixo. Hoje, em falta, né? Mas está aqui com a gente para tratar do programa do tema autossabotagem, a doutora em psicóloga e doutora também em psicologia, Wélida Dancini. Mande a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, se você já se autossabotou, se você já se autoprejudicou, deixou de fazer algum caminho novo porque pensou não ser capaz. Por quê? De onde veio? Para onde vai? E hoje você se entende melhor? Reconfigurou a sua vida? Conta lá no nosso WhatsApp. A gente quer saber da sua vida. Não é que a gente quer fofoca. A gente quer saber porque a gente é amigo. 983-150249. E acho que você vai saber da vida de alguém agora também. Pois é legal esse negócio de a gente saber da vida dos outros um pouco também, né? Tu já se auto-sabotou? Pra gente poder ajudar. Eu tava tentando lembrar quando que eu não me auto-saboto. Sério? Porque às vezes a gente fica muito naquela situação de até não merecimento, como a doutora Wélida bem trouxe aqui, né? Tipo, não mereço, né? Tá aqui, não mereço isso, não mereço tal coisa. E depois a gente vai entendendo, né? Que, não, calma, você não merece nada mesmo. Nós como seres humanos. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá dons pra gente correr atrás, pra gente lutar, né? E
E são méritos primeiramente de Deus e da nossa batalha, da nossa conquista, correr atrás dos objetivos também, né? É E como se quando você dissesse assim, não é muito sobre mim, é mais sobre Deus. é mais em sobre mim, Deus. Né? Isso. Eu vou me submeter. É a gente se permitir, né? Que antes eu ficava muito nessa questão. E aí, como fui, depois de uma conversa até com meu cunhado, Dimas, abraço, viu? E o cara tem uma mente muito, muito legal, muito aberta e me ajudando a entender um pouco mais sobre essa questão do nosso esforço, do nosso trabalho, tal. Com a ajuda de Deus, a gente consegue, né? Agora vamos saber da vida dos outros. Pois é. Para ajudar os outros também. É Por você isso que a gente vai quer lá. saber. Eu que queria ir. Queria conversar com a Lê? Tem, mas- tem comidinha. Tem comidinha saudável hoje ali, ó. Tem os belisquinhos, os quitutezinhos. E a gente vai conversar agora, nada mais, nada menos do que com ela que, como a Darleide comentou, nos deixa mais bonitos, né? Se você vê esse rostinho bonito aqui na sua tarde, é porque mamãe fez primeiro, né? Papai e mamãe fez. E depois porque a Lê e as meninas do camarim, elas nos produzem, deixam mais bela. Tudo bom, Lê? Legal, bom estar com você aqui. E a Lê, ela que faz... A gente chama de Lê porque todo mundo aqui chama de Lê. E é Leandra, que eu já chamei de Letícia, de outros Lê aí, que não é o nome dela, né? Ela que faz toda a caracterização da vovó Lourdes. Sabe a vovó Lourdes aqui do carro Girassol, como é que é? Tia Cecel, mas do Girassol, Condomínio dos Girassóis. Condomínio dos Girassóis. Pois é, a Lê, só para você saber um pouquinho mais aqui sobre ela é maquiadora de caracterização FX. E FX é FX, né? Os efeitos. Lê, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez. Que bom te receber. E Lê, o pessoal até falou, para aparecer um pouquinho mais naquela câmera lá, isso, virar um pouquinho, pronto. Sabe, Bina, hoje eu falei para ela assim, Lê, eu vou ter que dizer assim, que se nós fôssemos uma agência de modelo, eu dizia, manda seu book, né? Porque ela assim, ela é alta, magra, bonita, uma das melhores maquiadoras que nós já tivemos por aqui, uma história de vida muito mineira, Mineirinha. Né? Mineirinha, que chegou por aqui, muito querida, é muito bom tê-la no nosso grupo, viu? Conte a sua história, né, Binó? A gente quer saber conta como pra você gente se aí auto-sabotou. sobre essas sabotagens aí da vida que você traz pra você mesma. Eu fiquei sabendo que foram pelo menos 2 áreas que você contou ali pra produção. Conta pra gente uma delas pra começar esse senso de autossabotagem. Então, algumas áreas, né? Mas acho que principalmente na profissional. Foi uma das áreas que eu jamais me autossabotei. Principalmente por... eu sou esteticista de formação, então quando eu cheguei aqui na Novo Tempo, eu entrei como maquiadora. E aqui pra mim já é algo muito grandioso. E aí tudo que eu ia fazer à parte, pra mim era um desafio muito grande. Se eu ia fazer uma noiva ou uma madrinha, alguma coisa assim por fora, eu ficava, será que eu vou conseguir? Por mais que já fosse uma coisa que eu já faço todos os dias, né? Mas mesmo assim eu ficava, será? Acho que eu não vou fazer isso não. E aí algumas vezes eu já recusei trabalhos ou aceitei e um pouco antes eu falei, olha, você consegue outra pessoa? Porque eu acho que eu não vou conseguir. E principalmente eu acho que na minha questão, eu acho que é mais por insegurança, que eu sempre tive muita insegurança e autocobrança. Se eu não vou fazer o meu melhor, eu às vezes preferia não fazer. E aí isso já me prejudicou principalmente profissionalmente, né? Puxa, e realmente é uma responsabilidade grande você ver, né? Vou produzir uma noiva, que todo mundo para olhar a entrada da noiva, que o pessoal conhece ela sem toda aquela produção, mas quer ver ela mais produzida e tal, e algo que não fique exagerado, que não tire a beleza dela, a beleza do momento. Mas um ponto que você trouxe aqui, que eu acho muito interessante, até trazendo para a doutora Wélida ajudar a gente, essa questão da insegurança, doutora Wélida, que acredito, seja um dos principais fatores que fazem com que a gente comece a se auto-sabotar, é isso? Então, olha só, eu estava aqui analisando, já falei para ela lá no camarim que eu ia analisar ela, né? Enquanto isso, vou colocando o chat. Eu estava analisando a fala dela. Veja, ela falou assim, olha, eu sei que eu sou capaz, eu faço produções diferenciadas, mas quando ela é convidada, por que ela recusa o trabalho? Porque vem um pensamento que diz, não sou capaz, não sou suficientemente boa, mesmo ela sabendo que ela é suficientemente boa. Então, o que sabota ela, o que paralisa ela? Não é a falta de capacidade técnica, porque ela tem.
O que sabota? É o pensamento distorcido dela sobre o potencial dela. Ela carrega uma crença de uma crença de incapacidade, que fica o tempo todo dizendo, olha, você não vai dar conta, você não vai conseguir. E aí ela traz um outro elemento também, que ela assim, olha, se não for para eu fazer muito bem feito, eu prefiro não fazer. Aí entra um outro elemento que é o perfeccionismo, que é muito comum de quem se sabota. Então eu jogo o nível, tem que estar lá em cima, porque aí eu sei que eu não vou conseguir, não porque eu não seja capaz, é porque a minha expectativa é extremada, eu coloco num nível que é inalcançável. Então, para eu não entrar nessa angústia de ter que enfrentar essa minha crença de incapacidade, então eu prefiro não fazer, porque aí eu saio dessa angústia e fico numa situação de conforto. E ainda, né, Wélida, isso tudo muitas vezes pode esconder o medo da não aceitação. E aí eu pergunto, Lê, em algum momento você cobrou menos do que deveria cobrar pelo seu trabalho? Nossa, acho que nunca. Ou seja... Muito exigente sempre. Ou seja, em alguma situação você vai ser levada a considerar, se eu me... Aí a gente precisa levar em conta, será que você se auto-sabotava mesmo ou você só desconfiava, mas tocou o barco? Porque quem se auto-sabota leva em consideração muitas vezes rebaixar o próprio valor, rebaixar o próprio preço do seu trabalho, porque ele, o meu trabalho é tão menos do que deveria ser, que eu não posso cobrar o que outros cobrariam, porque outros são melhores. Então também tem isso de a gente avaliar, nem sempre há autossabotagem de pronto, mas às vezes penso eu que pode ser de fato uma insegurança de quem é novo, de quem não está pronto, e eu acho isso importante porque de repente a gente pode também se autonomear e não ser de fato, porque você nunca cobrou menos do que o seu trabalho merece. Né? Acho que em alguns momentos, principalmente quando eu comecei nessa carreira, assim, eu acho que sim, de me achar um pouquinho inferior ali. Será que eu estou mesmo nesse nível que talvez seja exigido? Mas, no meu caso, o que funcionou é eu me capacitar para não ser pega de surpresa, desprevenida. Então, o que eu preciso fazer para entregar um resultado melhor? É me especializar mais, é ir atrás de um curso, é conversar melhor com os meus clientes e entender o que eles querem, qual que é o objetivo. Se é isso, então, geralmente é o que eu tenho feito agora, que tem funcionado. Hoje, você, então, é essa profissional que sabe o seu tamanho, sabe o seu lugar, sabe, eu já vi você dando dicas para as meninas, não, o preço é esse, não tem quê, nananana. Então, muito provavelmente, né, Welly, do que aconteceu, se era uma menina jovem, vinda de uma consciência de que ela precisava entregar melhor e talvez pensava, e se essa noiva me pedir uma maquiagem X e eu não souber? E se ela me pedir penteado Y e eu não souber? E aí, de fato, quando você se programa e se prontifica a aprender mais, você diz, pode vir quem quiser, que eu mando ver. Agora ela manda ver em DVDs. Ontem mesmo ela estava no DVD do Arte Trio, que ficou pleníssimo, e tantos outros conjuntos, tantos outros trabalhos. E é interessante que nessa fala da Lê, quando a gente começa a se capacitar mais, né, principalmente dentro disso que a Darlete falou, você vai ganhando mais confiança, você vai entendendo, opa, não, agora eu sou um profissional. Que até então a gente fica meio que naquela, né? Mas nas gravações, né, que eu gravo vários áudios, né, para agências, empresas, e no começo eu fazia de graça praticamente, só para... Não entendia ao certo quanto se cobrar, quanto não cobrar. E aí, conforme a gente vai aprendendo mais, capacitando mais e tal, e as outras pessoas falam, não, é muito bom o seu trabalho, não, você... E até as pessoas dizem, não, você tem que cobrar mais, porque é um excelente trabalho, você está cobrando pouco. Aí a gente vai entendendo e vai valorizando, opa, então... Eu acho que é principalmente isso, né? Às vezes a necessidade ali e o arriscar é que vai fazendo a gente tentar assim mesmo, porque já cobrei valores com certeza muito inferiores do que deveria por ter essa insegurança e às vezes os próprios clientes falavam, não, mas está muito barato, você entrega um trabalho muito bom, já paguei muito mais caro que isso para fazer com outras pessoas e aí isso já vai motivando a
a melhorar essa parte da insegurança também. Então a minha pergunta inicial estava certa. Quando ela se auto-sabotava, ela cobrava menos. Quando ela se entende profissional, aí ela diz, esse é o meu valor. É verdade. E isso tudo, a gente vê que a gente precisa trabalhar a nossa mente também, né? E falando em mente, tá aí para você, Mente Feliz. Já pediu a sua revista? Ainda não? Ô menino, ô menina. Ah, não pediu porque chegou agora, né? Então tá bom. Mas antes, eu já tinha dito, não se auto-sabote dizendo que depois eu peço. Peça agora, ó, já aparece aqui na sua tela o contato para você pedir a revista Mente Feliz, preparada pelo Dr. César Vasconcelos, ele é psiquiatra renomado, mais de 40 anos atuando nessa área e atendendo muitas e muitas pessoas. E ele é um camarada que sempre buscou e continua buscando mais informações, se atualizando sempre. E esse material aí está super atualizado para você pedir agora mesmo. Abinal, quanto é que eu pago para ter esse material? Nada, você vai pedir. O que você tem que fazer é isso, pega o telefone e entre em contato com a gente pelo 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, revista Mente Feliz, tá bom? Peça agora mesmo a sua. Agora, Lê, tem uma outra área aí também que eu soube que você trabalhando aqui na maquiagem, vem vários cantores, como o Arte Trio que você maquiou ontem, né? Vem vários cantores, pessoas famosas e tal. E você sempre gostou de cantar também, e as pessoas dizendo que você tem uma voz bonita, mas aí vem aquela autossabotagem, né? Ah, no meio de tantas pessoas boas, quem sou eu? Aconteceu isso também, Lê? Com certeza. Eu gostava de cantar na minha igreja desde os 3 anos de idade. E aí, quando eu vim trabalhar aqui em 2019, eu tô na TV Novo Tempo, do lado tá a gravadora Novo Tempo aqui, todos os cantores. Darleide Alves, Darleide Alves, imagina, a Abinal que também canta. Não queria dizer nada não, né? Mas é um nível completamente diferente, ainda mais pra gente que cresceu ouvindo essas pessoas, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, não tem espaço pra mim, imagina, eu não canto nada. Eu tô do lado dessas pessoas, eu não canto nada. E aí eu me privei muitas vezes de participar e de me colocar à disposição para cantar, assim. Falava que não, e aí só quando eu ia para Minas visitar minha família, que eu voltava a cantar na minha igreja. Aí eles perguntavam, você tá cantando lá? Eu, não tô não. Ninguém nem sabe que eu canto. Ninguém nem sabe que eu canto. A Eliane fez muito disso também e eu cobro muito dela. Ah, mas eu não canto. Canta sim, Canta mesmo. E aí só do ano passado para cá, que eu me coloquei à disposição também, tive uma conversinha com Deus, né? Falei, Senhor, se foi um dom que o Senhor deu, vou me colocar à disposição e eis-me aqui, né? E aí decidi me envolver mais mesmo nos ministérios da igreja. E aí voltei a cantar solo, ainda fico nervosinha, me cobro demais também. Mas voltei a cantar solo, no coral, no nosso grupo de louvor, né? Que a Binal, inclusive, canta no mesmo grupo de louvor. Só não deu certo a gente cantar junto ainda, né? Porque as agendas não juntou, batendo. Mas no próximo a gente vai estar junto aí. Ô, Hélida, legal, Lê. Vamos resgatar ali aquele momentinho em que ela fala de que passou a buscar mais formação, se especializar melhor, isso foi dando a ela mais confiança, e aí ela vai ganhando confiança aqui e isso vai se estendendo para lá, agora já está cantando de novo. Como é que se dá esse processo? É com uma consciência de que eu vou me determinar a fazer e buscar? Isso. Então, assim, a gente tem que entender que a autossabotagem, o objetivo, eu gosto de dizer, o objetivo final da autossabotagem é paralisar. Então, você fica na inação, buscando sempre um nível acima, eu preciso de mais, eu não estou capaz. E aí a gente tem que olhar, quando a gente está nesse dilema, eu preciso de mais, eu ainda não estou pronta, eu preciso me capacitar mais. Existem aquelas pessoas que ficam sempre procurando uma especialização a mais e nunca partem para a ação. Não, eu preciso fazer um curso a mais. Não, agora eu vou para aquele outro nível, agora eu vou para aquele outro. E nunca vão se ver prontas para começar. Porque eu não preciso estar no último nível, porque esse último nível nunca existe, para começar a entrar em ação. Então, essa é uma característica da autossabotagem. E às vezes a gente usa o preparo, estar sempre buscando uma preparação a mais para ficar no processo de se sabotar, para não entrar em ação.
Mas quando se trata de insegurança ou de imaturidade ou de início na carreira, buscar uma qualificação é o que vai fazer com que a gente se sinta mais seguro para entrar na atividade, para entrar em ação, e com o próprio envolvimento, isso a gente vai se tornando cada vez mais seguros, porque a gente vai tendo experiências significativas que vão mostrando para a gente, não, eu sou capaz, eu consigo, e aí a gente vai se expondo. Então, ainda que você esteja num processo de autossabotagem, a melhor dica para você sair da autossabotagem se chama ação. É uma palavra pequenininha, mas poderosa. A autossabotagem quer te paralisar. Para você sair da paralisia, você precisa entrar em ação. Então comece a fazer. Ah, mas não estou pronto. Você não precisa estar pronto, você só precisa começar. E no caminho você vai crescendo, você vai descobrindo, você vai se reinventando e você vai tendo uma história diferente de crescimento e de realização. Você viu agora há pouco, quando a Sara fez a participação aqui no Mais Info, terminou, ela sentou ali, como está até agora. Aí o Abinal diz assim, e aí, Sara? Ela, não sei por que eu estava com medo, né? Mas foi quando ela fez que descobriu, gente, fluiu, né, Sara? Fluiu, eu sei fazer, sou jornalista, tenho formação, tenho experiência de rua, de matérias, tantas vezes. Foi algo novo, mas fui lá e fiz. Sabe, passou. Então é exatamente isso que o Elida está dizendo. Vai lá e faz. Ah, mas vai com medo, né? Tá com medo, mas vai com medo e faz. É isso. O friozinho na barriga é normal, né? Aquele será que eu vou dar conta? Só vai descobrir se você for, realmente, né? E quando eu realmente comecei a aprender isso, eu comecei a rejeitar menos convites. Seja para gravações, para locuções, para programas, para apresentar, ou mesmo pregar nas igrejas. E aí é com medo, é com friozinho na barriga, mas certo de que Deus é quem está com a gente. Ele vai nos capacitar. Se você se preparou para aquele momento e o friozinho na barriga está ali, é normal. Fica tranquilo que Deus vai te guiar e a cada dia vai aprendendo mais e mais. Tem sido assim, Lê? Com certeza. Vai com medo mesmo, igual a Dadá disse, mas é tentar. É agir mesmo. Verdade. Mesmo com medo, com as inseguranças. Às vezes é até importante ter um pouquinho de medo. Uhum. Você vai com cautela, você se prepara, mas tem que tentar mesmo. Verdade. O pessoal Leandra, de casa viu as fotos dela? obrigado, hein? Tem uma foto bem bonita. Ah, as fotos ali, o pessoal de casa viu? Olha lá. Viu, Coral, né? Ela maquiando a Isa, maquiando né? Que é uma das... noiva, que é a Isa Bela. Doutor Rodrigo Silva, menino. É isso. fácil. Olha aí, a Marla maquiando nos nossos eventos, nossas gravações. Eu só queria que visse olha ela cantandinho aí. Que fofa. Coisa mais linda. Obrigada, né? Obrigada, é isso. Obrigado, Lê. Obrigada. Vamos para aquele intervalo rapidinho? Daqui a pouco já estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Até já. Já estão se movimentando e compartilhando das suas experiências? Olha aqui, mais alguém que já contando como essa experiência de autossabotagem. É a Nailan Brasil. A autossabotagem aconteceu comigo, principalmente após o processo de 4 anos de recuperação pós-Covid. Tive muitas complicações de saúde e, nesse período, engravidei aos 37 anos, justamente quando minha carreira no jornalismo começava a decolar. Nesse meio tempo, perdi meu emprego em meio a consultas, terapias e fisioterapias. Até hoje ainda sofro e não consigo me restabelecer profissionalmente, apesar de tantas ideias empreendedoras que o Senhor tem me dado. Tenho lutado junto com a TV Novo Tempo e o programa Entre Família para melhorar. Deus, minha família e todos esses recursos têm sido fundamentais nesse processo. Que coisa mais linda, Nailan! Nós estamos no dia a dia dela, te ajudando a passar por essas dificuldades. Quem sabe um dia, manda o currículo para nós, né? Quem sabe? Opa. Vem fazer Entre Família com a gente, olha eu, Salvador? dando uma de RH. Ela é de Salvador, tem um monte de gente de Salvador, da Bahia, da região aqui. Aqui já tem o Davi. Tem o Davi, tem na rádio, tem alguns da Bahia também, tem vários. Tem o Fernandinho com a esposa lá na rádio. Isso, tem o Danilo Senna também da Bahia. A galera da Bahia. No Ceará viu? tem eu. Tem Darley. Porque o mundo não é só Bahia, é Ceará não. também. Tem Santa metade Catarina. Bahia, metade Ceará. Tem Paraná. Obrigada. Eu também sou do Paraná. Me criei em Santa Catarina, mas sou do Paraná. É seu marido Morei em de onde? Maringá. Salvador. Meu pai é de onde? Da Bahia. Então, metade do mundo é Bahia, metade é Ceará. Vamos então entender agora ferramentas de enfrentamento contra a autossabotagem.
É isso? É isso. Vamos bora. embora. Ajuda nós aqui a ajustar os parafusos, Wélida. Clareza de objetivos. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela quer sair desse processo de autossabotagem, mas se você não tem um objetivo, você vai ter dificuldade de entrar em ação. Aquilo que eu falei no bloco passado. O melhor remédio para você sair da autossabotagem é você entrar em ação. Mas você precisa saber para onde você está indo ou para onde você quer ir. Então você precisa ter objetivos claros. Então, por exemplo, quero fazer atividade física. Meu objetivo é ter uma vida saudável ou emagrecer. Então, assim, vou ter objetivos claros. Vou para a academia segunda, quarta, quinta e sexta. Então, tenha isso claro, porque quanto maior clareza dos seus objetivos, das ações que você vai entrar, mais o seu cérebro vai se condicionando para realizar aquilo que você está buscando. Legal, eu até estava dando uma olhadinha em algumas das frases que a gente pode colocar, fixar em alguns locais, né, alguns lugares, como, por exemplo, eu já superei desafios piores. Então, quando você tá meio desanimado, passe, olha ali, não, já venci, meu foco vale mais do que a minha culpa, aquele sentimento de culpa que vem, e algumas outras frases que a gente pode estar usando aí também nessa clareza de objetivo, né? Abrir mais a nossa mente, calma, né? Vai dar tudo certo. Muito bom. Tem mais uma que chega por aqui, ó. Preparar-se na noite anterior, e isso é importante, especialmente no final de semana, semaninha vai começar. No domingo, quem sabe, é isso, Wélida? A gente já dá uma olhadinha em tudo que a gente vai fazer ao longo da semana para ter um preparo mental também. Isso. Uma outra chave para você sair da autossabotagem é você estruturar a sua rotina, a sua agenda. O que eu vou fazer? Porque quem não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. E às vezes a gente fica se sabotando, tentando decidir. Eu vou primeiro no mercado, ou eu faço tarefa com a criança, ou eu vou lavar roupa? Não, acho que eu vou lavar roupa, depois eu... E a gente perde muito tempo sem saber para onde vai, sem conseguir decidir. Então, quando você organiza a sua agenda, e aí você pode no domingo, como a Abinal falou, você já estrutura a sua agenda do que você vai fazer ao longo da semana. E na noite anterior, você vai então dar aquela olhada, amanhã, o que eu tenho que fazer? Para você focar, não na semana toda, mas no que você vai realizar no dia seguinte. Um outro detalhe sobre a noite anterior, por exemplo, na questão da atividade física, como o exemplo anterior. Eu tenho dificuldade com isso, é uma coisa que me auto-saboto, é uma coisa muito recorrente para as pessoas se sabotarem. Então, veja, na noite anterior, você já deixa preparado a sua roupa de academia, o tênis, deixa tudo organizado, você já acorda entrando na roupa da academia para você não desviar o seu foco. Então, o seu objetivo principal do dia seguinte, que é o de vencer a sua autossabotagem, você já se prepara na noite anterior, já deixa tudo estruturado para você já acordar com a sua mente alinhada com o seu propósito. E isso te ajuda a ser mais produtivo, a entrar em ação, combatendo a procrastinação e a autossabotagem. Eu até trago isso como exemplo para mim mesmo, né? Porque de manhã, até carregar aqui, né, o computadorzinho, aí vai mais na lenta. E aí, o que eu tenho feito? Boa parte das vezes, quando não me esqueço, né, de já deixar tudo pronto, café da manhã, já adiantado uma coisa ou outra, a roupa separadinha, e pronto, aí não tem atrasos, não tem briga. Né? Não tem desculpa. Não tem desculpas, verdade. E essa questão até de atividades físicas, que acredito seja o que a maioria das pessoas pega mesmo, né? Quem sabe já sai até do trabalho, prefiro fazer depois do trabalho. Já leva a roupa, coloca e já vai no caminho mesmo, porque se chegar em casa, chegou em casa, sentou no sofá, pronto, já era. Aí é difícil levantar para poder fazer. Já era tarde, eu estava cansada, indo para o meu leito. Dei uma olhada no guarda-roupa, assim, entreaberto. Tá feio. Vou deixar para amanhã.
Não, eu vou organizar hoje, porque amanhã eu vou encontrar a roupa que eu vou sair para o trabalho, mais fácil. Puxa. Foi rápido, coloquei as coisas no lugar, o cabide em ordem, o que estava desorganizado, Faz pus bem em pra ordem. mente Então tem isso, coisas né? que você também faz imediatamente, é aquela ação rápida, básica também para você se reorganizar, pensando justamente no dia seguinte. E se nós ampliarmos por pensarmos na vida, é dia a dia que a gente faz a vida, não é? Claro que quando a gente fala de autossabotagem, né, talvez a gente esteja também falando de algo mais profundo. Aqui a gente está dando algum passo a passo no dia a dia, mas vai requerer em algum momento uma terapia, se é algo que te impede de experimentar a vida, se você é uma pessoa muito vitimista, cuidado também para você não estar usando a vida e o que te aconteceu para continuar escondido ali atrás dessa dor em que você não busca cura. Isso também pode ser uma forma de autossabotagem, né? Contar a mesma história uma vida inteira, dizendo, tá vendo? Eu sou coitadinho, olha o que fazem comigo, olha o que fez, olha o mundo, ó céus, ó vida. Isso também pode esconder a autossabotagem de fato. Com certeza, e às vezes o que a gente ganha, a gente fala na psicologia de ganho secundário. Algumas pessoas elas ficam presas na inatividade, na doença. Eu ouço muito no consultório, mas se eu não ficar doente, meu marido não vai dar atenção para mim. As pessoas não vão olhar para mim. Então, é o que você ganha, né? O ganho secundário te coloca nessa situação. E o que é muito importante você refletir é que a gente só tem uma única vida. Aqui nesse mundo a gente só tem uma vida. Então, meu amor, você está me ouvindo aí, menina? Você só tem uma vida. Não deixa a sua vida passar e você presa em ciclos repetitivos que te geram sofrimento, frustração, procrastinação, que você olha para os seus dias e fala assim, gente, mas de novo, eu não consigo, a minha vida está passando e eu estou presa nessa mesmice. Então estabeleça planos grandes para você, sonhos ousados e pague o preço para ir em busca deles. Talvez você não consiga grandes passos, pense em micropassos, um passo de cada vez, mas cada dia você precisa estabelecer um passo para você estar avançando. Movimento gera cura, gera libertação, transformação. Então entre em movimento. Boa. Essa é a primeira parte da vida. Se você não vive esta vida bem vivida, você compromete a próxima etapa, que é a eternidade. Afinal de contas, nós conhecemos o Evangelho aqui, nós fomos convidados a andarmos no caminho do Senhor aqui, e esse convite vem com o Espírito de Deus, que produz em nós o fruto como paz, amor, mansidão, bondade, misericórdia, vida em abundância. Se a gente não caminha nesse caminho da fé, do Evangelho, do compromisso com Deus, da força que Deus nos dá, a gente tem comprometido a eternidade, meus amores. Então se liga nisso aqui, sério, tá bom? Né? Mais um passo, muito sério. Eu fiquei curioso essa técnica do sapo aí. Que técnica é essa do sapo? Técnica do sapo é maravilhosa. Meu marido fala que quando ele fazia faculdade, tinha um professor que falava assim para ele, olha, se você quer uma carreira de sucesso, lembre que você vai ter que engolir sapo, gordo, cabeludo, de unha grande e perna aberta. O que é isso? Se você quer ter sucesso, se você quer sair da procrastinação, comece engolindo o sapo. Comece fazendo a atividade mais desafiadora para você. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer essa daqui porque é mais fácil, aí eu vou aquecendo e tal. E você fica sempre empurrando aquela atividade que é mais desafiadora para você, que te tira mais da zona de conforto. Só que você termina o dia e novamente vem aquela frustração. Nossa, de novo eu não consegui fazer, mais um dia que eu enrolei e não saí do lugar. Então, a técnica do sapo é você enfrentar o seu sapo de cara, logo no início do dia e começar pelo mais difícil. Então, se o mais difícil para você é ir para a academia, então levanta, já veste a sua roupa e vamos logo para a academia. Se o mais difícil para você é uma leitura, é estudar para uma prova, é estudar inglês, comece por aquilo que é mais difícil. Até porque quando você faz o que é mais difícil, você engoliu, fala assim, nossa, já foi, acabou, agora eu estou pronta para o que vier.
E as outras coisas que são mais fáceis, você vai fazer com muito mais leveza. Então, enfrenta logo o que mais te desafia e você vai ter um dia se sentindo assim, vitoriosa. Já dei conta disso, agora estou pronta para qualquer outra coisa. Nada me para mais. Adorei, adorei. Vamos lá, sapo. Técnica, lista de tarefas. Lista de tarefas concluídas. Então. Que vem depois do sapo, né? Que por vem exemplo. depois do sapo, exatamente. Então, lembra que eu falei no início sobre a importância de você estruturar o seu dia, ter uma agenda organizada. E nessa organização da sua agenda, você vai ter as tarefas que você vai executar ao longo do dia. Então, você vai começar pela mais difícil, mas você vai dar conta, né, continuando as demais. E você vai ticando. Dá uma sensação muito prazerosa quando você tica uma atividade e fala assim, yes, mais uma, arrebentei. Às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, você está celebrando uma coisa tão pequena que você fez? Pode ser pequeno para o outro, mas para mim é o meu sapo que eu engoli, é uma coisa significativa para mim. Aprenda a celebrar os seus passos, aprenda a celebrar as suas conquistas. Isso vai mostrando que você está em movimento, que você está se desenvolvendo. Isso vai te dando mais forças para continuar o seu processo de crescimento e de vencer a autossabotagem. Até para a gente saber que muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes chegar no final do dia, o que eu fiz hoje? Às vezes você fez coisa, mas o que eu fiz hoje? Aí depois você vai listando, verdade, fiz isso. E é interessante a gente saber, né? Que às vezes nas atividades de casa mesmo, você trabalhou tanto, chega, mas o que eu fiz? Pelo menos para quem tem TDAH, começa uma coisa, outra, começa milhões de coisas e às vezes não acaba concluindo tudo, mas aquelas que a gente concluiu, nossa, é uma vitória muito grande, é algo muito satisfatório, né? Vai se automotivando a partir daquilo que você realizou, né? Adorei. Temos mais um item aqui da nossa listinha. Organização de rotina. Acho que já passamos por ali, né? Pela agenda, por exemplo. Isso, exatamente. Então, assim, invista na sua rotina. E tem muita gente no consultório que me fala assim, mas eu tenho rotinas maravilhosas, só que eu não consigo colocar nada em prática. Então, se desafie a microações, porque às vezes a gente pensa em coisas muito grandes que a gente não dá conta. Comece fazendo coisas pequenas, mas faça. Comece e termine. Evite começar um monte de coisas ao mesmo tempo. A Binal falou aí do TDAH. Começa um monte de coisas e não termina nada. Então, comece e termine. Vai se treinando a ter início e ter final às suas atividades e celebre as suas conquistas de terminar a cada uma das suas atividades. Oh, maravilha! Por isso que agora há pouco aquela moça que interagiu com a gente, a jornalista, chegou a dizer que o Entre Família tem ajudado a passar os seus dias, as suas dificuldades, porque aqui é aprendizado que não falta, não é, meu amor? Então, por falar em aprendizado, em gente que tem se motivado, sido transformado com o conhecimento que adquire aqui e pondo em prática, porque tem uma diferença, não é? De muito você assimilar e acumular conhecimento, mas não faz nada para mudar. É diferente quando você tem compreensão do que significa a vida, as dificuldades, aquilo que nos tem adoecido. E olha, abri aqui a revista Mente Feliz e tem a seguinte citação, feita pelo Dr. César, que é psiquiatra e montou esse manual de saúde mental. Ele diz assim, que Hipócrates, o pai da medicina, médico grego que viveu entre os anos 460 e 370 a.C., acreditava que mais importante do que saber que doença alguém tinha, era saber quem era a pessoa que possuía tal doença. Ou seja, aí ele vai começar a falar sobre como é necessário saber quem sou eu, porque eu posso, me entendendo melhor, também compreender como foi que essa depressão se alojou por aqui. Como foi que essa ansiedade toda que tem tomado conta de mim encontrou morada dentro de mim? Como é que a minha mente é afetada por e que chega a esse diagnóstico? Mas qual é a minha história? De onde eu vim? Quem são os meus pais? O ambiente onde eu fui criado? Onde eu fui ensinada sobre a vida? Quais são as minhas crenças? O que me limita? O que me impede de experimentar a vida com mais alegria, com mais prazer?
fazer. Sabe em que lição o Dr. César vai falar sobre isso? Na lição número 6, no capítulo 6, quando ele vai falar sobre a soma, o corpo e a interação que há com a mente, com o cérebro, com os pensamentos, com os sentimentos. Tem gente que está com o corpo todo doído porque o pensamento é doloroso. E aí você vai com isso pensar melhor sobre a sua vida, fazer melhores escolhas, tomar melhores iniciativas. Eu ouvi agora quando você dizia, Wélida, sobre fazer exercício. Então pensa, põe a roupa do lado, se programa. Eu já fiquei pensando, se está com tanta preguiça assim, a mudança de pensamento precisa ser tão firme que você já pode até, em lugar de usar um pijama, põe a roupa da academia, para quando despertar, já põe, só pega o tênis e vai-se embora. Você precisa dar um jeitinho, sabe o famoso jeitinho brasileiro? Jeitinho brasileiro na sua vida. Dá jeitinho brasileiro na vida dos outros, você faz, mas na sua vida. 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Garante a revista, esse manual de saúde mental que vai chegar na sua casa pelo correio, sem precisar pagar por isso. Chega gratuitamente para você numa parceria Novo Tempo e Anjos da Esperança. Garante a sua. Ô, Darleide, eu fazia assim para ir pra escola, viu? Colocava, já dormia com uniforme. Só que às vezes dava ruim. Não conseguia segurar para ir no banheiro. Ó, fez xixi no uniforme. Vamos para aquele intervalo? Vamos para aquele intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Chegando já ao finalzinho, nosso Entre Família, como passa rápido, né? Ai, 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 mas tem ainda a sua interação, muitas que chegaram pra gente, e esse é o momento de correr pro WhatsApp do Entre Família, aquele que você mandou mensagem pra gente, e já conferir algumas que chegaram por aqui. O que vem será, hein? Falando sobre autossabotagem. E aí? Vamos ver, diz que chegou muita participação. Que legal, Agora foi hein? do Fernando, lá do Rio de Janeiro. Sim, quase sempre que saio da zona de conforto, me dá um frio na barriga e começo a duvidar de mim mesmo. Acabo me sabotando e me afogando em meus próprios pensamentos. Gostaria de ser mais confiante naquilo que vou fazer. Isso acontece sempre que procuro fazer algo que é particularmente para mim, mas quando vou fazer para as outras pessoas, eu me sinto mais confiante e motivado a realizar. O que está escondido ali, Wélida? Olha só, eu achei muito interessante aqui, ó. Gostaria de ser mais... aqui, ó. Acabo me sabotando e me afogando em meus próprios pensamentos. A autossabotagem é uma mente carregada de pensamentos mentirosos. Lembre-se que a sua mente mente para você. E você então precisa encontrar esses pensamentos que estão te bloqueando de viver o extraordinário que Deus sonhou para você, os seus dons, os seus talentos, os seus objetivos. Que pensamentos são esses que estão te impedindo de alcançar esses objetivos? E você precisa enfrentar esses pensamentos e não se submeter a eles. Como que a gente enfrenta? Olhando para esses pensamentos e buscando a referência. Não, esse pensamento está me dizendo, ah não, você não pode, você não consegue, tudo que você começa você não termina. Mas espera aí, outro dia eu comecei a fazer uma faculdade, eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer uma coisa e terminei. Então você vai buscar na sua história evidências de que esse pensamento que ele é mentiroso. Mas e se esse pensamento for verdadeiro? Então eu vou buscar outros pensamentos e aí a gente precisa trabalhar com a substituição desses pensamentos disfuncionais por pensamentos saudáveis e equilibrados. Pensamentos que vão me levar à ação. Se eu ficar repetindo esses pensamentos, que às vezes a gente ouviu lá desde a infância, tudo que eu começo eu não termino, eu não sou capaz, eu não dou conta, você vai ficar preso nesse ciclo da autossabotagem. Então você precisa trazer novos pensamentos. A Bíblia tem aquele texto que diz, transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. E é o que precisa acontecer com você aí, que quer sair da autossabotagem. Trazer novos pensamentos que te levem à ação. Eu posso, eu sou capaz, eu não estou sabendo fazer isso, mas eu vou buscar ferramentas, eu vou aprender, eu vou buscar alguém que me ajude, mas você precisa entrar em ação para que você saia desse ciclo tóxico da autossabotagem que começa aqui nos seus pensamentos, trazer pensamentos E o Wélida, ele mesmo disse que quando ele faz para os outros, ele faz. Sim. Mas quando é para ele, quer dizer, não faz sentido se você faz para lá, não fazer para cá. Dá uma olhadinha no porquê você está se segurando para si. Aí quem sabe vai de novo lá na falta de merecimento, na falta de condição, na falta de meios. Deixe os pensamentos construídos sob mentira. Mais uma, vem para cá com a gente.
Simbora. Rocio Moreira, de Mogi Mirim, diz o seguinte: boa tarde, gosto muito de vocês. Darleide Abinal, obrigado. Sou sua fã, Wélida. Ai, Querida. Quando jovem, resolvi aprender a tocar violão, mas meu pai sempre dizia que eu não tinha dom e nunca iria aprender. Puxa, depois de adulta, tentei várias vezes, mas acreditei tanto no que meu pai falou que cheguei a pensar que sou incapaz e desprovida de dons. Fico só na vontade. Hoje sei que Deus dá dons, sim, mas não me sinto capaz de realizar meus sonhos. Acabei me conformando. Puxa, para ver como é forte a palavra, né? De Exato. alguém, principalmente uma pessoa que a gente admira, uma pessoa como pai, mãe, enfim, dizendo que não, você não consegue, Significativa. você não é capaz, e aquilo a gente... Percebe que gerou uma ferida emocional. Lá no primeiro bloco eu falei sobre isso. A autossabotagem, ela tem a ver com feridas emocionais que a gente carrega. Então, eu achei lindo que ela falou assim: acreditei tanto no meu pai. E agora eu quero te desafiar, Rocio, a acreditar mais ainda no seu Pai do céu, que diz que você posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o seu pai terrestre, ele não trouxe uma expressão, ele não falou de forma adequada. Aquilo que ele falou para você, você acreditou e isso te paralisou e isso te fez carregar essa frustração que você carrega até hoje. Mas tem um pai, o Pai do céu, que diz que você pode. Então acredite ainda mais no seu Pai celestial. Quebre essa crença, esse pensamento mentiroso sobre você, esse pensamento disfuncional. Substitui pelo aquele pensamento que a Bíblia traz, que você pode e vai e enfrenta. Pode não ser fácil, mas é possível. Enfrenta, vai lá que você vai conseguir. Sensacional. Escolher o pai em quem acreditar. Né? Exatamente. Mais uma interação pra gente agora da Cristiane. Oi, minha querida, lá de Fortaleza. Boa tarde, amados. Passei por toda a minha vida me auto-sabotando. Minha família é simbiótica. Então sempre tive medo de viver, de fazer, de ir e vir. Há pouco tempo, com a ajuda de Deus e de uma pessoa maravilhosa que me auxilia, consegui começar a quebrar esse paradigma. Atualmente saí de casa, passei a viver experiências diferentes que antes nunca me permiti, mesmo aos 48 anos de idade. Cris, que Puxa, maravilhoso. que legal, hein? Muito Olha aí. bom, E o Ceará aparecendo sempre, fortalecendo aí, né, Darleide? Deixa eu mandar, antes que eu me esqueça, um abraço aqui, ó, para pai e filho que eu conheci. A mãe não estava presente hoje, mas é o Fernando e, claro, a esposa do Fernando, a Kátia, eles que são de Paraipaba, no Ceará. Sim. Paraipaba, no Ceará. E o filhão, o Arthur, que vieram para participar do Bom de Bíblia, conheceram a gente ali e tal, muito legal. Abraço para a família, viu? Deus abençoe. A Cristiane é uma pessoa que um dia vale a pena a gente ouvi-la contar essa história, porque assim, é realmente uma mudança absurda. Ela perdeu, sei lá, quase 40 quilos nesse processo. Ela mudou o jeito de gerir a própria vida. Ela saiu de casa, ela foi tá morando agora num apartamento que ela sempre pôde, mas não se via capaz. Então, Cris, obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Parabéns. Tem mais produção? Então, vamos lá. A Jússi Silveira, de Porto Alegre. Jesus, ela está falando comigo, aqui pensando se eu vou para academia. E ela vem com o cardápio do sapo. Sensacional. Foi para você mesmo, viu, Jússi? Vai pra lá, você. Jússi. E, inclusive, vai pra academia, tira uma fotinha e manda pra gente Boa. aqui, né? Aí, ó, para dizer eu consegui, eu venci. Qualquer coisa, faz como a Darleide falou, dorme com a roupa já, levanta e vai, viu? Só não faz igual a Binal. Não, E era não. um xixi. Então, muito... Era pequeno. O ponto alto do programa hoje foi o sapo. Esse sapo, é olha, sensacional. Que é isso, Muito menina? bom. Fiquei curioso. Digo enquanto símbolo, tá, minha gente? Você lembrar de engolir os sapos. E eu fiquei até pensando, Não- tem uma parte da geração de hoje que não aguenta nada. Ai, tudo tem que ser facinho, senão machuca. Engole o sapo, menino, que a vida tem sapos para serem engolidos e isso ajuda a gente a É amadurecer. verdade. Quem vem agora? Quem? Maria Amélia, de Blumenau, Santa Catarina. Cresci ouvindo meu pai dizer: eu poderia ter feito, sempre arrependido de não ter vivido certas experiências, mesmo sendo financeiramente bem-sucedido. Isso me ensinou a valorizar o fazer, porque triste é ver que poderia ter feito e não fez. Diferente
diferente dele, não sou rica, mas aprendi que a felicidade está nas pequenas coisas, como o almoço em família e a saúde dos filhos, e não no status financeiro. Meu sogro, mesmo pobre, também não soube viver, sempre invejava e desvalorizava invejava isso e desvalorizando os outros. Tanto ele quanto meu pai não entenderam que a verdadeira felicidade vem de Deus e de saber aproveitar a vida. Olha aí. Muito bem, Amélia. Um abraço, Amélia, para você e todo o pessoal de Blumenau. Semana que vem estou em Santa Catarina, hein? Seu sogro não tá assistindo não, né? Tá não, né? Invejando. Não é, amiga? Beijo, amada. Obrigada a todos vocês. Produção, o que você disse, diretora? A revista Mente Feliz. Eu quero indicar para você mais uma vez essa revista que eu chamo de Manual de Saúde Mental. Você não está entendendo a riqueza do que tem aqui. Se você acha que nós estamos aqui para ajudar e você tem ouvido pessoas que dizem, olha, vocês de verdade têm feito a diferença, você não sabe também que vai junto com esse suporte que a gente oferece, materiais como este aqui, Mente Feliz. Não é para mentir feliz. É a mente feliz, mente mudada, mente transformada. Chega de mentiras, né? Pensamentos mentirosos. Agora você vem para ter uma mente saudável, satisfeita, em realizar, em fazer. Isso não significa que você vai acertar sempre, conseguir sempre, mas que você vai se mover na vida e aproveitá-la. Vamos cuidar de saúde mental? Eu tô falando para alguém ansiosa? Estou falando para alguém com depressão? Estou falando com alguém que está cheia de dores e talvez a dor maior esteja aqui e precisa tratar? Estou falando para alguém que tem muitos problemas familiares e não sabe por onde começar a resolver? Você sabe a diferença entre tristeza e depressão? Você sabe qual a importância de liberar perdão? Tem isso e muito mais aqui na revista Mente Feliz, mente transformada, mente curada. Liga agora pra gente lá no 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Mais uma interação aqui. Quem é agora? Quem é? É a Cláudia, de Salvador, Bahia. Boa tarde, minha família Novo Tempo. Boa e um tarde. beijinho. Coisa linda. Acabei de descobrir que muitas vezes eu me auto-saboto. Obrigada por me ajudar a perceber isso. Então, Legal, yes, pronto. conseguimos hoje, né, Wellington? Missão cumprida. E você estava falando da revista, Darleide, eu estava aqui refletindo que, veja, a autossabotagem, ela é característica de uma pessoa que tem uma mente com pensamentos mentirosos. Como que eu faço para me libertar dessa mente mentirosa que fica mentindo para mim, me impedindo de viver coisas importantes? Você precisa mudar os seus pensamentos. Doutora, como eu mudo meus pensamentos? Trazendo outros pensamentos, novos pensamentos. Quando você lê materiais de qualidade, como por exemplo a revista Mente Feliz, você vai aprender a trazer novos pensamentos para você, pensamentos saudáveis, pensamentos equilibrados. E quando você traz esses pensamentos, eles vão ocupando esses espaços que são ocupados por esses pensamentos que estão te impedindo de viver o extraordinário de Deus para você. Então, investe em você, não perde mais tempo, começa a trazer novos conteúdos, viver novas experiências. Chega de viver o mesmo do mesmo, trazer coisas novas para você. Muito bem, Obrigado. doutora Wélida Dancini. Segue lá no Instagram, a doutora. Muito obrigada, Deus te abençoe. Amém. Até o próximo. Verdade. Instagram tá na tela aí, viu? DRA, de doutora Wélida Dancini. Siga nas redes sociais. Bom, antes de caminhar já para o finalzinho aqui do nosso Entre Família, e na falta do pastor Aleixo, né? A gente vai trazendo aqui uma reflexão bíblica, mas dá tempo, né? Então dá tempo de falar para você, anjo da esperança. Obrigado por fazer mais um programa como esse acontecer, viu? Muito obrigado, porque graças a você, tantos recados chegaram aqui para a gente, pessoas agradecendo, porque conseguiram entender através desse programa que às vezes elas se auto-sabotam e que precisam mudar de vida para que o plano de Deus se cumpra na vida delas também. Então fica aqui a nossa gratidão a você, anjo da esperança, e dizer, desculpa, que está chegando um novo programa aí com a doutora Rosana Alves, falando sobre a nossa saúde emocional, cuidado com a nossa mente, e isso graças aos anjos da esperança. Então,
Mais uma vez, fica aqui a nossa gratidão, nosso muito obrigado a você. Quer ser parte desse ministério? Entre em contato com a gente ou faça seu Pix, anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix, tá bom? Ó, enquanto a gente estava falando aqui de autossabotagem, deixa eu beber uma aguinha. Acho que agora passou, da Lady. Não, Vai precisar estar aqui. agora você vai Agora beber. eu vou beber. Você me Agora deu, eu eu vou faço beber. questão. Até para ficar mais bonito. Água, tá? Boa, obrigado. Não vou fazer, sabe como quem? Gideão. Você lembra da história dele? Gideão e os 300 e tal. Mas você lembra como é que foi o convite de Deus para ele? Deus chegou e falou para Gideão. Falou que falou para ele, trazendo, né, um chamado para ele libertar o povo de Israel dos midianitas. E qual foi a resposta de Gideão? A gente encontra lá em Juízes, capítulo 6, verso 15, onde diz: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu clã é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E aí ele começa, né, a dizer: não, mas quem sou eu? Ó, tô aqui, né, tal, malhando trigo. Mas a gente vê aí nessa questão, essa autossabotagem dele, uma autossabotagem emocional, se colocando para baixo. Mas quem sou eu? E quantas vezes a gente não faz isso? Deus trazendo uma missão para você, para mim, para nós, e a gente começa: mas Senhor, eu para fazer isso? A gente, com essa autossabotagem, muitas vezes, não permitimos que os planos de Deus se cumpram na nossa vida e dos outros também através da nossa. Gideão também, a gente pode até perceber que ele não duvidou só de si, mas também de Deus. Quando ele mesmo vem dizendo ali, lá em Juízes, né, capítulo 6, verso 36 a 40, onde ele diz: se de fato hás de livrar Israel por meu intermédio, me dissesse, eis que eu porei um velo de lã no aire. Ou seja, ele pediu sinais. Já que é para ser assim, então me mostra, me prova, pedindo daqui para ali. Não estava acreditando realmente em Deus. Mas, para a gente finalizar aqui então, essa autossabotagem, ela precisa ser superada através da nossa fé em Deus, confiando mais, acreditando mais em Deus e partindo mais para ação, mesmo com medo, como a gente comentou aqui, mas precisamos partir para ação, confiando de que Deus, Ele está conosco, é Ele quem nos chamou e é Ele quem vai nos capacitar também para essa obra, tá bom? Então confie em Deus, com medo, mas que vai dar tudo certo. Muito bom. Obrigada, meus amores, pela companhia. Vem aí o Vida e Saúde. E por aqui a gente se encontra amanhã às 2h30 da tarde. Deus quiser. Um beijo e até lá. Valeu, gente. Tchau. Tchau.